Para o bate-papo de hoje, eu tenho a honra de receber aqui no podcast o Vinícius Abraão, que é fundador da Guxi, que é uma empresa de tecnologia que nasceu com um propósito bem relevante, que é combater justamente o desperdício no mundo, desperdício de alimento, inclusive, né? A Guxi criou uma tecnologia que não existia até então, e essa tecnologia executa o processo para ajudar a evitar o desperdício. Ao longo do papo aqui, você vai entender exatamente do que a gente está falando. O Vinícius, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo de hoje. Olá, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer aí poder estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência empreendedora aí, né? A gente tem um propósito muito forte, muito significativo também, mas é sempre um prazer poder estar participando aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Vinícius. Eu vou trazer um dado que a gente já trouxe aqui, vou repetir, que 41 mil toneladas de comida desperdiçadas por dia no Brasil, né? É um dado dramático, né? Porque daria para ser evitada, pelo menos uma parte disso, né? E isso há muito tempo a gente ouve, né, Vinícius? Eu lembro que eu uma vez estava conversando com um pessoal que veio do Japão aqui, nos anos 90, para você ter uma ideia. E o japonês percebeu isso, ele foi num restaurante por quilo comigo e percebeu assim, que falou, cara, com a quantidade de comida que vocês desperdiçam aqui, vocês alimentariam o meu país, né? Assim, aquilo é meio chocante, né? E se você pensar, tem um percentual ali, né? Mais de 10% da população passando fome também, né? Então, assim, não é bom em nenhuma hipótese você pensar em desperdiçar alimentos, sem falar em outras coisas que são desperdiçadas também, outros produtos, né? Como é que qual foi a sacada de vocês para tentar agir um pouco, né, nesse problema? É bem isso. Eu trabalhava no mercado financeiro anteriormente e em 2016 eu fiquei indignado vendo produtos sendo jogados no lixo totalmente apto ao consumo. E lembro que foi numa época de final de ano. E, então, assim, é uma época que famílias se reúnem para almoçar, para jantar, e muitas pessoas não têm essa oportunidade por não ter o alimento. Então, fruto dessa indignação, eu falei, preciso construir algo que eu consiga melhorar isso. Como você falou, o número é extremamente agressivo, e isso não é Brasil, isso engloba no mundo inteiro, né? E aí daí saiu a vontade, a energia de investir meu tempo, tudo que eu fazia para poder construir algo e fazer algo diferente no mundo. E aí nasceu a Gux. Então, para nós aqui, o nosso propósito é combater o desperdício no mundo, né? Então, não faz sentido a gente passar fome e alimento ser jogado no lixo. Não, é um paradoxo, assim, né? E assim, como é que vocês fazem isso? Então, a gente, ao longo de conhecer mercado, mapear cenários, a gente criou uma tecnologia própria, onde eu consigo executar esses estoques, e aí não só alimentos, tá? Bens de consumo e bebidas também. Então, o nosso papel, para quem tem esse produto com essa característica de próximo ao vencimento, a gente identifica mercados e apresenta para eles opções de novos clientes que vão ter interesse em estar comprando aquele produto, e aí aquele produto ele passa a ser consumido e não ser descaracterizado e jogado no lixo. Então, a gente desenvolveu uma forma com tecnologia de execução onde eu consigo escalar isso, né? Porque esse produto, muitas das vezes, ele não está somente na indústria, né? Então, ele já foi vendido para alguém e alguém também está com essa dificuldade. Então, a gente consegue atender vários cenários, mas o nosso papel, a nossa ferramenta, eu entrego no final do dia esse produto, a indicação de quem vai querer consumir. Uma operação, naturalmente, 100% B2B, né? Mas hoje numa escala significativa. Então, dá um exemplo, assim, para ficar claro, Vinícius. Imagina que tipo de empresa, por exemplo, tem um produto vencendo. Qual seria um exemplo fácil da gente entender, um leigo entender? Toda indústria que produz algo, ela tem uma dificuldade entre acertar o que produz e o que comercializa. Por vários cenários. Um concorrente lança um produto similar com preço diferente, ela lança o produto num dia que chove e atrapalha a venda,
e ela já está com aquele estoque significativo comprometido à venda. Então, quando acontece isso, o tradicional dentro de uma indústria é que ele vai chegar próximo ao vencimento lá dentro da própria indústria. E aí, o tempo que a indústria tem de colocar esse produto para fora, chegar num varejo e o cliente ir lá buscar, ele é maior que o tempo de vida que ele tem do produto, por exemplo. Então, ela opta em descaracterizar e jogar no lixo. Então, o que a gente faz para eles? A gente apresenta clientes que têm interesse em comprar aquele produto com aquela característica. Então, uma indústria de bens de consumo ou de alimento que está com essa realidade dentro de casa, a gente fala, indústria, ao invés de você ter que descaracterizar e jogar no lixo, tem esse cliente aqui que vai ter interesse em comprar e vai passar a consumir o produto. Então, é isso que a gente faz, sendo simplista, né? Hoje tem uma tecnologia, uma velocidade, porque o volume que a gente faz de negócio hoje, sem tecnologia, você não consegue. No telefone não daria, né? Ah, capaz. Mas, então, imagina, por exemplo, assim, um iogurte pode ser um exemplo desse? Sim, pode ser. O iogurte vence rápido, né, Vinícius? As indústrias que trabalham com a gente de iogurte, o produto chega com a gente com 12 dias de vida útil. A gente tem uma inteligência onde chegando o produto com a característica, volume e região, eu já sei direcionar para qual cliente que vai ter interesse em estar comprando aquele produto. Então, a gente conecta e direciona para ele poder estar adquirindo o lote. Quer dizer, normalmente ele duraria, sei lá, um mês, quando está 12 dias de vencer, alguém vai e compra, por exemplo, iogurte, compra para quê? Não, compra para consumir. Existem lojas hoje no Brasil especializadas com produtos até 7 dias de validade. Ah, tá. Então, por exemplo, nesse caso específico que você mencionou do iogurte, provavelmente ele vai para um mercado desse. Entendi, que vende mais barato, perto do vencimento, e está tudo no acordo, né, Vinícius? Você não está sendo enganado como consumidor, você sabe que você está comprando mais e compra mais barato, né? Sim, com descontos agressivos aí, porque para evitar que seja descartado. Né? Sim, sim. Bom, deu para entender claramente qual é o formato do negócio, e aí eu queria entrar no ponto da tecnologia, que você falou, bom, sem ela seria impossível, né? Que tecnologia é essa? Do que a gente está falando? É um algoritmo? É um marketplace? Do que a gente está falando? Qual é o viabilizador exatamente no aspecto tecnológico? Legal. Quando eu comecei, eu fui conhecer o mercado, entender as necessidades e fui buscar no mercado algo que pudesse atender à realidade do meu dia a dia. Só que eu não consegui encontrar em lugar nenhum. Nada que eu conseguisse encaixar, que eu pudesse adaptar para me poder executar o meu processo. Controle de estoque, parametrizar um estoque de uma região para outra, tipo de cliente, isso tudo. E aí a gente tem uma equipe interna de tecnologia, que naturalmente é o maior time da empresa, que são desenvolvedores que vêm desenvolvendo uma plataforma nossa própria, com o objetivo de melhorar a nossa performance. A gente não é marketplace, a gente não é aplicativo, a gente tem uma plataforma interna nossa para a gente conseguir executar essa recolocação. Falou de plataforma própria, né? Isso não é algo comum hoje, né? Já foi muito comum no passado. E por que não é tão comum? Porque quando você olha para o lado, as suas necessidades, se elas são comuns, você vai ter alguma plataforma. Eu preciso mandar e-mail marketing. Pô, você vai ter 500 plataformas aí. 500, jeito de falar, deve ser mais de 500, na verdade, né? E você precisa de automação de alguma coisa. Você tem, né? Vocês tiveram uma necessidade muito específica, tiveram que desenvolver. Quais são as grandes dificuldades quando você vai criar uma plataforma do zero, hein, Vinícius? Primeira coisa de tudo é você conhecer realmente qual é o mercado e quais são as necessidades. Tá. Primeiro é conhecer de forma offline mesmo. Depois que você entendeu as necessidades com clareza, aí você chama um time de tecnologia e fala, eu preciso disso, eu preciso daquilo e tal, assim. A Google tem várias ferramentas de tecnologia que a gente não inventa a roda.
O CRM nosso é igual ao seu, igual de várias pessoas. O RP nosso é igual o seu e de qualquer outro. Agora, o que a gente tem diferente, que não encontramos em lugar nenhum, de fato, é o nosso sistema, a gente chama de Recoloca, que é uma plataforma onde a gente entendeu qual que era a necessidade da indústria, do cliente, de quem tenha aquele produto disponível, e criamos uma solução que adequasse à realidade e adaptativa, né? Porque cada situação é um processo. Uma indústria de ice é de uma forma e a indústria de iogurte é outra. Então, a gente tem essa capacidade de adaptar caso a caso. E como é que é a equipe para isso, hein, Vinícius? Porque eu imagino que você tenha, ok, a tecnologia comoditizada, né? Então você não vai inventar uma linguagem do zero, você pode usar lá o que já tem, né? O que já está no mercado, né? Sei lá, Python, vai usar, se for web, um PHP, coisas desse tipo. Mas a aplicação é muito peculiar, né? O time de tecnologia reage de que maneira a isso? É estimulante, né, por você ter que ter criatividade, ou ao contrário, ou é tão desafiador que chega a ser difícil encontrar essas pessoas? É estimulante, porque a gente tem um time significativo aqui de TI, e muitos deles, que são mais plenos, eles vêm justamente com esse objetivo. Eles trabalhavam em grandes empresas, onde eles ali seriam mais um número, mais alguma coisa, e aí vem para uma empresa que está criando algo que não existe. Você vai pegar um colaborador que trabalha em empresa de tecnologia tradicional, ele vai ali, ele vai melhorar, ele vai ali, mas não é o dia a dia. O nosso é um dia a dia diferente, totalmente diferente. Então, a gente cria squads e executam. Então, eu já percebi que grande parte do time vem realmente engajado com o propósito, né, que é um perfil de colaborador muito específico, engajado com o propósito e também, pô, estou construindo algo que ninguém existe. Isso é uma motivação para eles, entendeu? Porque não fica só fazendo o trabalho que hoje um robô já consegue fazer, né? Se é só para criar o código óbvio, né? Não é E forma aqui de tem muita falar. inteligência, tem muita inteligência. Então, assim, a gente pega a dificuldade, o time reúne, discute quais os planos de ação e executam. E aí cria lá os squads e executam. Então, isso é muito vivo. Então, acabou esse... Nós temos um roadmap aqui para 3 anos. Então, porque é vivo, né? Você nunca chega ao fim. Sempre tem que melhorar, 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 melhorar. Então, isso vai motivando, vendo a pirâmide crescer. Tem um perfil específico de profissional de TI para essa missão? Né, por áreas, né? Então, se você está falando de inteligência artificial, é um time diferente. Você está falando de um desenvolvedor construtor. Se for falando de um... Então, cada área tem o perfil do profissional, né? Naturalmente, a gente tem um CTO que coordena tudo, mas dependendo da evolução do que a gente precisa, são áreas específicas. Se comunicam, mas são perfis de profissionais diferentes, com know-how diferente. Sim, sim. E é difícil, gente, Vinícius, segurar a turma de TI é um desafio, Hoje, né? assim, o que a gente percebe aqui, hoje o mercado é muito aquecido, né? Então, a gente tem colaborador da Google no Brasil inteiro, não só em São Paulo, mas em Minas e espalhado. Eles têm uma forma de atuar, né? Cada um tem o seu perfil, mas muito do que a gente percebe que segura aqui é a questão de estar construindo algo novo, né? Então, isso para eles, para a carreira deles, é sensacional, né? Você vai entrar numa grande empresa que você vai tem 5 mil desenvolvedores, que você vai ser mais um, que você vai ficar ali, igual você falou, muitas das vezes até tem robô que faz. Ou aqui você vai pegar a mão na massa, vai construir, você vai olhar para trás, cara, eu que fiz isso aqui, eu que consegui desenvolver isso. Então, é muito motivador e ainda alinhado com muito do propósito, né? Então, por exemplo, a gente tem diversas ações sociais aqui. Então, a pessoa consegue enxergar que o trabalho que ela vem desenvolvendo dentro da empresa, o efeito colateral que ela tem feito na sociedade, a gente mede isso. Quantas pessoas estão deixando de passar fome por mês? Quantas crianças a gente apoia
Hoje a gente é patrocinador do Instituto Ayrton Senna, por exemplo. Então, quantas crianças a gente apoia de impacto social? Então, a empresa ela é muito ligada. Tem a questão financeira, você rentabiliza todo o processo, você tem a questão sustentável, você transforma o lixo, o produto que você viraria lixo, ele passa a ser consumido e tem um impacto muito forte social, que é uma cultura da empresa, uma preocupação nossa, que a gente percebe que isso também, muitas pessoas querem ajudar, mas talvez não sabem como, e aí ajuda com o próprio trabalho, com o esforço do dia a dia da empresa. Aquilo ali é um reflexo de estar ajudando creche com 150 crianças, equipe de boxe em instituição carente com 40 crianças, e aí por aí Instituto Ayrton Senna, que a gente patrocina, então, e aí a gente consegue fazer a diferença na vida de pessoas, né? Que esse é eu montei essa empresa com esse objetivo, de poder fazer a diferença na vida de pessoas. Então, isso é uma coisa minha, mas que hoje, culturalmente, é compartilhado com todos. É muito legal isso. E tem a ver, né? Você está trabalhando com desperdício, né? Ou com combate a ele, pô, você fazer ação social. De alguma forma, você consegue conectar o negócio a essa ação social? Quero dizer assim, Claro. algum material perto de vencer, alimento, seja o que for, destinar para quem precisa de uma ação social? Vocês conseguem isso? A gente tem dois movimentos. Então, os movimentos que a gente patrocina instituições de caridade para Sim. poder. E aí é uma questão financeira. E a gente tem uma ação que a gente chama de Go Life. Que quando a indústria fala, Gux, eu não quero comercializar isso, eu quero doar. Então, a gente tem Tá. conexões com várias instituições de caridade sérias, auditadas e tudo, onde a gente direciona aquele tipo de produto. A gente trata isso aqui como Go Life. Então, a gente tem esses dois movimentos, tanto patrocínio de apoio financeiro e, e profissional nosso nessas instituições, quanto também essas ações de Go Life, que aí é quando a gente direciona produto para poder estar sendo consumido. Deve dar paz de espírito isso aí, né, Vinícius? Deve ser muito bom. Nossa, incrível. É porque a gente, por exemplo, se a gente é patrocinador de um projeto social maravilhoso, que é uma equipe de boxe, que vive dentro de uma instituição, de uma comunidade carente, são 45 crianças. É uma realidade que ela é pertíssimo da nossa, que está a poucos quilômetros, mas na hora que você vai para o dia a dia, você vê a realidade, você fala, gente, É eu outro não mundo. sabia que isso existia. É. Eu não sabia. Equipe lá com 12 meninas, 12 meninas, 9 ficaram grávidas abaixo de 13 anos de idade. O que é Caramba. isso? Então, assim, de alguma forma a gente consegue fazer a diferença no mundo, né? Então é isso que a gente. Esse é o DNA nosso aqui. Muito legal. E você citou a inteligência artificial, que está em alta agora, né? Acho que o ChatGPT ele veio muito para colocar em evidência, É mas incrível essa solução, né? óbvio, tem um salto, tudo, mas a inteligência artificial está aí desde os anos 50, você pensar a rigor, agora ela está vindo com força. Para vocês, como é que bateu? Vocês têm usado já há algum tempo, começaram agora? Como é que tá? Como é que você vê o uso da inteligência artificial para o negócio de vocês? Eu costumo dizer aqui que a tecnologia aqui para nós ela é um meio, né? Ela não é o fim. Então, a É o gente lema do busca. podcast aqui, viu, Vinícius? Tecnologia como meio, não Então, como fim. então é um meio, então a gente busca as ferramentas. Então, a inteligência artificial ela veio há um ano, mais ou menos. A gente começou, tudo aqui a gente vai sentindo a necessidade e vai buscando caminhos. Então, hoje, ela para nós é uma ferramenta incrível de estratégia, de direcionamento, né, de visão, que a gente utiliza aqui diariamente. Então, eu consigo entender que na região X consome mais determinado item que a região Y. Então, hoje eu tenho essa visão clara de mapa de calor, de tudo. Então, eu sei que na região de Brasília tem um consumo maior de determinado item, então a indústria faz o melhor negócio mandando para lá do que mandando para uma região que o consumo é menor. Então, isso tudo a inteligência artificial auxilia a gente nesses movimentos. Legal, bacana. Puxa, Vinícius, uma delícia conversar com você aí. Parabéns pela iniciativa. Você falou que faz as ações sociais, mas tem negócios que eles já têm meio que uma alma social, né? Quando você
faz o bem. Eu lembro que eu trabalhei uma época, Vinícius, em organização de corrida de rua, né? Maratona, essas coisas. Me dava esse bem-estar. Eu falo, pô, a gente está aqui vendendo saúde, né? A gente está aqui ajudando as pessoas com algo que faz bem, inquestionavelmente, né? Claro que isso é um impacto limitado, porque era uma atividade limitada, mas imagino que você tenha essa satisfação, né, de poder trabalhar com o que faz bem, e o mundo precisa cada vez mais disso, né? Então, e consegue gerar receita, gerar emprego, gerar riqueza, gerar, né, patrimônio, fazer uma empresa, né, ser rentável, lucrativa, né, ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Então, parabéns e obrigado pelo papo aí, Vinícius. E eu que agradeço, é muito bom poder compartilhar aí. E é isso, Cássio, a empresa nasceu para fazer a diferença na vida de pessoas. Então, e a gente conseguir atrelar isso tudo, é uma satisfação minha enorme. Então, feliz e realizado com tudo que a gente construiu. Sabemos que temos desafios diários, o caminho é longo, mas nós vamos com tudo.